Bem-vindos a mais um episódio das Conversas Impossíveis. Hoje vou dialogar com um homem, ou talvez uma tradição, que não apenas narrou batalhas, mas moldou a própria imaginação do Ocidente. Ele é Homero, o poeta que nos deu a Ilíada e a Odisseia. Se Platão dizia que a filosofia nasce do espanto, posso dizer que a poesia homérica foi a centelha desse espanto em toda a Grécia. Homero, muitos afirmam que você nunca existiu. Alguns dizem que foi apenas um nome coletivo de séculos de poesia oral. Afinal, quem é você? Talvez eu seja apenas um cantor cego, como dizem as lendas. Talvez um nome simbólico que une as vozes de rapsodos anônimos. Mas importa menos o poeta do que o poema. O que permanece não é quem cantou, mas o canto que continua ecoando. Chamamos de questão homérica esse debate. Foi você um só autor genial ou a síntese de muitas gerações? Como vê isso? Sou a soma de memórias, de fórmulas repetidas nos banquetes, de relatos de guerreiros. Mas também sou a unidade de uma visão. A cólera de Aquiles, a astúcia de Ulisses, a condição mortal diante dos deuses. Se fui um homem ou muitos, pouco importa. O essencial é que a epopeia se tornou espelho da alma grega. Vejo nisso uma lição filosófica. A verdade não pertence só ao indivíduo, mas à tradição. Assim como a polis é maior que um cidadão, a poesia é maior que um cantor. Você foi, seja qual for a forma, a voz de um povo. Fale da Ilíada. Não é a guerra de Troia inteira, mas 50 dias da fúria de Aquiles. Por que escolheu a ira como tema? Porque a ira é a paixão que move e destrói. A Ilíada começa com uma palavra: menes, cólera. Aquiles, o maior dos heróis, deixa-se dominar pelo orgulho ferido. Sua fúria não apenas mata inimigos, mata companheiros, abala exércitos, prolonga a guerra. Na minha ética, a ira sem medida é vício. E você mostrou isso narrativamente. Aquiles é invencível no corpo, mas escravo da própria cólera. Só no final, ao encontrar o velho Príamo, aprende a compaixão. Exato. Mostrei que até o mais poderoso precisa reconhecer o sofrimento alheio. O encontro de Aquiles e Príamo é lição. A humanidade renasce quando o inimigo se torna rosto, não apenas número. A Ilíada não é só sobre glória, é sobre os limites do orgulho. Ou seja, você fez da epopeia uma ética encarnada. O vício e a virtude mostrados em personagens, não em conceitos abstratos. E depois veio a Odisseia. Se a Ilíada fala da ira, a Odisseia fala do retorno. O que significa Ulisses para você? Ulisses é o homem múltiplo, não é o mais forte, mas o mais astuto. Ele enfrenta monstros, sereias, ciclopes, deuses. Mas sua maior luta é contra o esquecimento. Não perder a memória de Ítaca, de Penélope, de Telêmaco. O herói não é quem conquista novos mundos, mas quem consegue voltar ao próprio lar. Então sua poesia é também filosofia do cotidiano. Mostra que a verdadeira glória não está só nas batalhas, mas na fidelidade, no amor, na astúcia diante da adversidade. Sim, a Odisseia ensina que a aventura não é fugir da vida comum, mas reencontrá-la. A vitória final de Ulisses não é sobre Polifemo, mas sobre a tentação de esquecer quem ele é. Você educou a Hélade. Antes de Platão e de mim, foram seus versos que ensinaram os gregos a pensar sobre coragem, honra, destino. Mesmo Platão, que queria banir os poetas da cidade ideal, reconhecia sua força. Qual foi seu projeto educativo? Não escrevi tratados, mas mostrei homens em conflito. Quem lê Aquiles aprende sobre orgulho e fúria. Quem lê Ulisses aprende sobre astúcia e perseverança. Minha pedagogia é mostrar, não definir. Eu ensinava pela narrativa, pela memória, pelo exemplo. Por isso, digo que poesia e filosofia não são rivais. A filosofia busca o universal pelo conceito. A poesia mostra o universal pelo particular. Você revelou o ethos humano em ação. E isso é filosofia narrada. E talvez seja por isso que, mesmo séculos depois, continuamos conversando. A filosofia precisa da poesia para não se tornar árida. A poesia precisa da filosofia para não se perder em devaneio. Homero, seus poemas atravessaram milênios, o que explica essa permanência. Porque falam do que não muda.
A ira, o amor, a perda, a esperança. Cada época lê Aquiles e Ulisses à sua maneira. Um soldado vê coragem, um exilado vê saudade, um estudante vê sabedoria. Minha poesia é espelho que nunca reflete a mesma imagem, mas sempre toca a condição humana. E essa é a definição de clássico. Aquilo que nunca termina de dizer o que tem a dizer. Homero é o clássico por excelência. Sua obra é o fundamento da educação ocidental, da retórica à filosofia, da tragédia à política. Hoje, conversamos com Homero, o poeta que talvez não tenha existido como um só homem, mas que certamente existe em cada verso que nos formou. Sua poesia nos lembra que a vida oscila entre a cólera de Aquiles e a jornada de Ulisses, entre o peso do destino e a liberdade da escolha, entre a glória efêmera e o lar duradouro. E se a filosofia busca a verdade pela razão, a poesia homérica a mostra pela emoção. Amigos ouvintes, a pergunta que deixo é simples. Em sua vida, você se reconhece mais em Aquiles, dominado pela ira, ou em Ulisses, guiado pela astúcia e pelo desejo de voltar para casa? Talvez todos sejamos um pouco dos dois. A ira nos impulsiona, mas também nos perde. O retorno nos salva, mas exige paciência. No fim, o que importa é cantar e viver a jornada. Eis a lição. Somos feitos de epopeia. Até o próximo episódio das Conversas Impossíveis.